Olá, eu sou Alexandre Grossi, engenheiro de manutenção elétrica e mestrando em confiabilidade de sistemas. Hoje eu estou trazendo para vocês a segunda parte das videoaulas sobre programação voltado para engenharia. Essa é a segunda parte e o software que nós utilizamos é o software MATLAB. Essa semana eu recebi a informação de que o MATLAB está entre os 10 principais softwares voltados para estudantes de engenharia, o que nos motiva cada vez mais a estar produzindo esse tipo de material para vocês. Portanto, espero que vocês aproveitem e vamos às nossas videoaulas. O referencial teórico é dado por esses 7 livros. O livro 6 da Elia Matsumoto, MATLAB 7 Fundamentos, é o livro principal de nossa referência, pois é a partir dele que tiramos toda a parte conceitual e os exercícios aqui utilizados. Sugiro, portanto, a sua leitura como referência. Entendendo então um pouco mais sobre o MATLAB, pensamos nele como uma linguagem técnica de altíssima performance. Essa alta performance ela é justamente obtida pelo ambiente amigável encontrado justamente na parte de visualização dos seus resultados e quanto à sua programação das soluções matemáticas do nosso dia a dia. Esses são os itens de maior aplicações típicas do uso do MATLAB, mas no nosso caso a gente está muito voltado para a parte de modelagem e simulação. Esse é o layout observado na abertura do software. Podemos observar que ele é formado por uma janela de trabalho, onde que é editado e digitado toda a parte de comando daquilo que estamos desejando, uma lista de arquivos e variáveis encontradas durante o prompt, o histórico de instruções, além de um menu de comandos de configuração. Para que a gente então entenda um pouquinho mais, observamos esse pequeno vídeo em inglês, mas de fácil compreensão visual. MATLAB includes all the graphics features required to visualize engineering and scientific data. This includes 2D line plots such as these. And bar, area, and pie charts. There are 3D plotting functions. There are functions for plotting topological data. And image data. There are functions to perform 3D volume visualization. And for plotting 3D objects. You can visualize sound too. There are functions to produce animation. You can modify lighting and camera angle with 3D graphics. You can create and edit plots interactively.
You can then generate the MATLAB language commands required to recreate the plot you just built. You can save this function, then call it again with different data from the command line or a program. And finally, if you need to create multiple plots, you can manage them by arranging and tiling them together. That concludes the demonstration. You can try these examples in MATLAB now, or watch one of the other videos. Foi possível então observar as diversas formas gráficas que é possível obter junto ao MATLAB. Para que a gente possa então entender um pouquinho como isso procede, eu vou convidar vocês aí no MATLAB. Toda vez que aparecer essa figura, lembro que é justamente um convite para ir para o MATLAB, para que a gente possa executar essas linhas de comandos e entender justamente um pouquinho mais como é o layout dele e como é a funcionalidade do MATLAB junto à sua programação. Vamos lá. Buscando então resolver aquela primeiros exercícios de referência ao nosso programa, ao nossa videoaula, eu trouxe aqui para vocês o que a gente está propondo lá, que é justamente executar os programas abaixo e interpretar os resultados que a gente está esperando. Lembrando mais uma vez a vocês, esse é o layout que a gente está observando do MATLAB e ao abrir o software, essa é a forma que a gente pode estar encontrando. Obviamente, em alguns momentos, algum desses podem se sumir. Tá aqui, ó. Eliminei um ou elimino o outro, mas todos eles são encontrados no layout do desktop aqui. Ok? Você pode botar e colocar aquele que você quiser para sua configuração. No nosso caso aqui, então, vamos estar resolvendo aquele exercício. Vou começar digitando, então, o primeiro exercício, que a gente vai estar obtendo uma figura. Você já viu que uma vez que a gente digita a figura, ele já abre ela aqui para nós. Vou estar fechando e vou dar continuidade então na minha digitação do meu exercício. Estou criando um vetor θ, ele vai justamente de 0 em uma escala muito pequena de 0,01, ele vai de 0 até 2π. Ok? Vou colocar ponto e vírgula, porque nesse momento eu não quero ver esse vetor, mas então é um vetor que vai de 0 a 2π em uma escala de 0,01 entre os seus elementos. E polar, que é o meu gráfico, que é o polar do θ, que ele vai me dar justamente a minha curva que eu estou estudando. 2 vezes θ, fechado, um produto escalar que a gente vai estar vendo à frente nas nossas apresentações, e mais uma vez 2 vezes θ. Essa é a função matemática que eu quero estar plotando. E vírgula, e aqui entra justamente a forma de configuração do meu gráfico, que a gente também vai estar vendo um pouco mais à frente, não agora nesse momento. Quem quiser adiantar já pode buscar informações sem nenhum problema. E o título do meu gráfico. O título do meu gráfico é justamente gráfico do seno polar. Tá lá, vamos ver então o que aconteceu. A minha figura foi obtida. A digitação das linhas abaixo, ou seja, eu gerei uma figura, defini o meu vetor θ, de onde a onde que ele vai, e fiz com que ele gerasse um gráfico polar
da relação entre o vetor θ e a equação seno, relação cosseno entre elas. Essa configuraçãozinha aqui, ó, 2 tracinhos R, é justamente a configuração gráfica desse meu gráfico. É ele que gera essas linhas com essa forma e essa cor. R de vermelho e os tracinhos é para justamente fazer a parte pontilhada. E o título do gráfico, gráfico do seno polar, é assim colocado. Ok? Então esse é o primeiro exercício proposto. Vou limpar a minha tela através do CLC e também vou limpar os dados Clear All, que é para justamente limpar todos os dados aqui obtidos. Vocês verificaram que aqui no Workspace já sumiu isso daqui. O segundo exercício proposto é justamente a criação de um vetor. Eu vou criar um vetor que vai justamente de 2.9 numa escala de 0.2 entre os seus elementos até 2.9. Esse é o meu vetor criado. Só para vocês verem como é que esse vetor é criado, esse é o vetor obtido. Ó. Então vocês podem observar isso daí. Então o meu vetor 2.9 está aí criado. Vou limpar de novo a tela. Vou criar novamente o meu vetor. Nesse caso agora eu vou colocar o ponto e vírgula. E vou criar um outro vetor, um vetor y, que ele é justamente um número randônico de 5.000. Para vocês conhecerem o que é isso aí, esse é o meu vetor. Tá vendo? Ele possui 5.000 elementos em uma única coluna. Então, inicialmente eu criei o meu vetor x e criei o meu vetor y. E agora eu vou justamente montar um gráfico que é um histograma entre y, que é a relação y, x. E vou fechar. Ó, você vai ver que já vai observar que vai aparecer, tá vendo? Já montei o meu histograma. E esse é justamente as linhas de comando que são utilizadas para obter um histograma entre eles. E vou botar o título do meu gráfico aqui, que também vai pelo comando title. Gráfico de dados gaussianos. Observe lá então como que ficou o meu gráfico. Para obter um histograma, gerei dois vetores, o vetor x e o vetor y, criei um histograma da relação entre os dois e ainda coloquei o título do meu gráfico. Alexandre, tem como mudar a cor? Tem, mas isso não é a nossa preocupação aqui agora não. Então mostramos um gráfico polar, mostramos um histograma e agora vamos mostrar um gráfico de pizza. Vou limpar de novo a minha tela, vou limpar todos os dados aqui existentes. Vocês podem observar aqui no Workspace, ó, que os dados obtidos eles vão sumir. Ó. Observa lá, ó. Limpei, é justamente o Clear All que me faz limpar o histórico. E agora eu vou criar um gráfico de pizza. Vou gerar um vetor. O vetor, nesse caso aqui, eu vou entrar com ele em colchetes, parênteses, chaves, 183, 125, 15, 8, 7 e 12. Nesse caso aqui, eu acabo de gerar um vetor linha, vocês vão observar que ele vai estar em linha. Eu poderia obter ele em coluna, mas a gente vai estar observando isso um pouco à frente. Então eu obtive um vetor linha. Esse ponto e vírgula é justamente para mim não observar, não apareceu esse vetor na minha imagem. Olha lá, tá vendo? Eu gero ele, não observo. E vou gerar um gráfico de pizza. Ó. Pizza X, cuja a legenda dele, legend, é dado por... Aí nós não vamos preocupar o que significa cada coisa dessa, cada legenda dessa, que não é o nosso objetivo. Nós só estamos referenciando uma legenda. Uma sugestão. Na verdade, isso daqui são outras informações que não interessa ao exercício proposto. No caso aí, quando vocês estiverem fazendo os de vocês, vocês vão ter as suas referências da forma como vocês acharem que for melhor, né?
Então, fechando aqui, ó. Lembrando ali que é só uma aspas, né? Não é uma aspas completa, né? Só um apóstrofe. Outros. Fechando, fechando. E observe a obtenção do gráfico. Ó. Obtive um gráfico de pizza. Olha lá. Então esse é o comando utilizado para mim obter gráfico de pizza. Então a gente pode observar aqui, pi é pizza, hist é histograma e polar é para um gráfico polar. Vamos voltar lá para a apresentação para a gente dar continuidade. Bom, então visto como que é o procedimento gráfico dele, vamos entender como que é a parte matemática e modelamento matemático do MATLAB. Uma das formas justamente básicas do MATLAB é justamente que ele é estruturado através de matrizes. O entendimento da matriz, então, ela parte justamente dessa tabela proposta, onde que a gente relaciona 3 alunos e 3 notas. Matematicamente, isso a gente pode obter formando a matriz A aí apresentada. Uma matriz A de 3 linhas, 3 colunas. E podemos também observar cada elemento dessa minha matriz. É dessa forma matricial e entendendo como obter cada elemento é que o MATLAB interage junto ao operador. Dado isso, então, a gente lembra alguns conceitos de MATLAB. A gente lembra alguns conceitos de matriz, que é justamente o conceito de matriz quadrada, diagonal principal e a matriz identidade. Lembrando então que a matriz quadrada é justamente uma matriz que apresenta o número de linhas igual ao número de colunas e a sua diagonal principal são formados pelos elementos A e J, aonde que I é igual a J. E uma matriz identidade é justamente a diagonal principal formada por elementos iguais a 1 e os demais elementos eles são elementos nulos. Na tabela apresentada sobre as notas dos alunos, que é justamente a matriz A, a diagonal principal ela é formada pelos elementos 7, 4 e 10. Visto isso então, entendendo isso então, a gente pode observar que uma matriz ela é uma matriz escalar, ou ela é um vetor linha, ou ela é um vetor coluna. Uma matriz escalar nada mais é do que uma matriz de dimensão 1 por 1, ou seja, uma linha, uma coluna. Um vetor linha, ele é formado por um vetor linha, ele é formado justamente por uma matriz de dimensão 1 por n, ou seja, uma linha com diversas colunas. E no MATLAB é assim que ele se apresenta. Já um vetor coluna, ele é da dimensão n por 1, ou seja, uma única coluna com várias linhas. E no MATLAB o que diferencia é justamente a separação dos elementos por ponto e vírgula. E uma matriz dimensional ela é justamente formada por vetores linhas em vetores colunas. O entendimento desse conceito de matriz tridimensional a gente vai ver um pouquinho mais à frente nessa nossa apresentação. Considerando então a tabela abaixo dada, o exercício aqui proposto ele tem a intenção de que a gente possa criar duas matrizes que representam justamente essas tabelas. Nós vamos armazenar em uma única variável a multiplicação escalar entre essas matrizes e ao final vamos verificar o significado desse resultado obtido. Lembro que mais uma vez convido vocês a irem ao MATLAB. Mas antes de ir ao MATLAB, gostaria que a gente observasse essa tabela aqui, ó. Essa tabela, ela justamente mostra quais são os operadores matemáticos e sua relação entre os vetores. No nosso caso, como a gente vai estar querendo fazer uma divisão matricial ou uma divisão escalar, a gente vai justamente usar o operador aí proposto. Mais uma vez, convido todos a ir lá no MATLAB para a gente dar sequência ao exercício proposto.
Estou trazendo aqui então agora o exercício 2 proposto, que é justamente a análise de uma montadora de automóveis, uma tabela de produção vezes uma tabela custo dos meses de janeiro e fevereiro. A proposta é criar duas matrizes para que a gente possa representar cada tabela, e nós vamos armazenar ela numa variável M1, que é justamente a multiplicação escalar entre as matrizes. Eu gostaria só de lembrar a vocês que uma revisão também nos conceitos de matriz é importante para o estudo do MATLAB, e que não é a proposta aqui nossa. Então é isso que a gente vai estar querendo fazer. Criar duas matrizes para representar cada tabela, e justamente em uma única variável, que a gente vai chamar ela de MU, executar a multiplicação escalar entre elas. Então vamos lá. Criando então a primeira matriz, que é justamente a matriz de produção, vou chamar ela de matriz MA, ela é dado justamente pela formação matricial 100 carros produzidos, 100 carros 1 produzido no mês de janeiro e 120 no mês de fevereiro. E no carro C2 foram 200 carros produzidos no mês de janeiro e 180 carros produzidos no mês de fevereiro. Então a gente observa que aí está a minha matriz. Desculpa uma observação, na verdade eu acabei montando um vetor. Ela é uma matriz da seguinte forma: o ponto e vírgula que justamente vai dar essa nossa configuração. A gente está pegando dois vetores linha e transformando ele numa matriz. Isso a gente vai estar observando nas apresentações propostas. Então a minha matriz A, que é justamente a minha matriz relacionada à produção, ela me dá a relação de produção nos meses de janeiro e fevereiro do carro 1 e do carro 2. A primeira linha é a produção no mês de janeiro e fevereiro do carro 1, e na segunda linha é a produção do mês de janeiro e fevereiro do carro 2. A mesma coisa nós vamos fazer para o custo. Vamos chamar então de matriz B. Essa matriz BC, vou chamar ela de BC. Desculpa, vou chamar ela de matriz B. Ela é a relação custo e produção de carro. Então ela é formada pelo custo do mês de janeiro do carro 1 e custo do mês de fevereiro do carro 1. E custo de produção do carro 2 no mês de janeiro e custo de produção do carro 2 no mês de fevereiro. Tá lá, então nós montamos duas matrizes, que é justamente a matriz A e a matriz B. Para que a gente possa observar ela direitinho, eu vou chamar a matriz A e a matriz B. E agora eu preciso de fazer a segunda parte do exercício, que é justamente a multiplicação escalar entre as duas matrizes e observar observar o resultado aí encontrado. E a gente vai jogar isso numa variável, que a gente vai chamar ela aqui de variável M1. A minha variável 1 é justamente a multiplicação escalar da matriz A vezes a matriz B. E obtive então o seguinte resultado. O que isso quer dizer para nós? Qual que é a interpretação que a gente pode observar aqui? Que é justamente a matriz obtida M1, ela é justamente uma tabela que mostra o custo de produção em unidades monetárias dos carros C1 e C2. Ou seja, o elemento 11 da matriz M1, ele me faz justamente o custo de todos os carros produzidos no mês de janeiro, ou seja, 1000 unidades monetárias. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade na nossa apresentação lá. Bom, mais uma vez a gente pôde verificar quão fácil é a linguagem do MATLAB dentro de uma altíssima performance e dentro de um ambiente bastante amigável do nosso dia a dia, que é o trabalho com matrizes, que nós já estamos acostumados com isso. Um slide atrás eu falei um pouco sobre
quando a gente estava falando sobre questão de matriz vetorial, matriz vetor linha, vetor coluna, a gente estava falando de uma matriz tridimensional, obtida a partir de vetores. E é justamente no conceito de concatenação de matrizes, indexação de matrizes, que a gente dá continuidade no trabalho que o MATLAB tem de realizar operações matemáticas. A concatenação de matrizes ela é justamente o agrupamento de vetores de forma que a gente obtenha com esse agrupamento uma única matriz, que é a nossa matriz de referência. E a indexação é justamente a capacidade que a gente tem de identificar um único elemento ou vários elementos dentro dessa matriz obtida. Volto a reiterar o conceito que aqui estamos falando. A gente quer, a partir de vetores, linha ou vetor coluna, concatenar esses vetores, obtendo assim uma matriz única, que é a matriz representante desse nosso modelo. Uma vez que nós temos essa matriz que representa o nosso modelo, nós vamos de alguma forma tentar identificar pequenos elementos ou pequenos vetores ou um conjunto de elementos dentro dessa matriz para podermos realizar as operações matemáticas que nos interessam. Para que isso então possa ser entendido, convido de novo vocês a irem ao MATLAB para que a gente possa entender a parte de concatenação e indexação de elementos através desse exercício aqui proposto. Vamos à terceira proposta de exercício nosso, onde que a gente vai estar vendo os conceitos de concatenação e indexação de elementos dentro de uma matriz. Para isso, então, a gente propôs o exercício conforme a apresentação, igual a gente pode estar vendo aqui. E vamos, então, a princípio, concatenar os vetores. Se a gente lembra lá de como é o conceito, nós temos três matrizes, matriz A, B e C. Por que eu estou chamando ela de matriz? Que nada mais ela é um vetor linha, uma matriz linha. Matriz linha A, matriz linha A, matriz linha B e matriz linha C, e vou concatená-la de forma a montar e a formar uma única matriz. Para isso, então, eu vou chamar essa matriz de B. E a partir do momento eu vou fazer a indexação, ou seja, a observação de elementos dentro dessa matriz através desses comandos aqui propostos. Bom, vamos lá. Então, inicialmente, eu vou criar o vetor A, que ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar vocês observar a formação deles. O vetor B, ou matriz linha B, ela é formada pelos elementos 6, 7, 8, 9 e 10. E C, que vai ser igual a os elementos 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem. Então aqui os três elementos, só para que eu possa limpar. Então agora eu vou transformar ele na minha matriz, ou seja, a minha matriz D ela é formada pelos vetores linhas ou matriz linhas A, B e C. Obviamente uma abaixo da outra. Se é uma abaixo da outra, eu vou estar transformando ele numa coluna. Então, para mim transformar uma coluna, eu vou separar os elementos por ponto e vírgula. No caso, os meus elementos são os meus vetores A, B e C. Então, criando a minha matriz, ela é A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, C. Então, com isso, com essa ação, com essa configuração, com essa coisa, eu vou montar a minha matriz D. Está lá a minha matriz D montada. Vou limpar um pouco a minha tela e vou chamar de novo a minha matriz D. Verifique que a matriz D ela é formada pelos vetores A, vetor B e vetor C. Esse é o processo conhecido como concatenação de matriz. Agora eu vou estar fazendo justamente a parte de indexação. O que é indexar? É dentro dessa minha matriz apresentada eu vou identificar elementos específicos para mim. Inicialmente, então, eu vou identificar o elemento Q. Ou seja, o que é o Q? O Q é o elemento na matriz D dado pela linha 2,
ou seja, eu vou estar chamando na linha 2 os elementos que vão da coluna 2 até a coluna 4. Então vai lá de 2 até a coluna 4. Ou seja, ela pegou justamente os elementos 7, 8 e 9. Linha 2, linha 2, linha 2, coluna de 2 a 4, coluna de 2 a 4, dá exatamente os elementos 7, 8 e 9. Vou buscar o elemento R, que no nosso caso aqui a gente está chamando de elemento R. O que o elemento R é? O elemento R é dado pelos elementos da matriz de todas as linhas compostas pela coluna 3. Todas as linhas da coluna 3. Todas as linhas, essas são as linhas da coluna 3. Coluna 3 é justamente 3, 8 e 13. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Eu vou querer buscar no elemento S os elementos da matriz formada pela linha 1 e todos os elementos. Ou seja, eu estou pegando a linha 1, todos os elementos, ou seja, todos os elementos da coluna. Ok? Então a gente pode observar isso daí. Ó. S é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. O elemento T, vou dar mais uma limpada na minha tela, CLC, limpo a tela, vou chamar a minha matriz D e agora eu vou criar um elemento T. Esse meu elemento T ele é formado pelos elementos da matriz D, formado pela segunda linha, e todos os elementos que vão da coluna 2 até o final. Até o final. Observa lá então que eu estou formando pela linha 2 todos os elementos que vão de 2 até o final. Elementos na linha 2, todos os elementos que vão da coluna 2 até o final. 7, 8, 9, 10. E agora eu vou estar fazendo justamente uma matriz. Eu vou de dentro da minha matriz, eu vou tirar elementos que formem a minha outra matriz. No caso, eu vou estar formando uma matriz U, formada pelos elementos da matriz, que são dados por D3, D10, D5, são os elementos 5 da minha matriz, e o elemento 12 da minha matriz D. Então, olha lá. Ó. D3, 1, 2, 3, que é um 11. D10, 3, 6, 9, 10 é o 4. E assim por diante. O que vocês têm que observar de interessante aqui nessa linha, nesse nosso comando, é que toda vez eu chamo o elemento por número. É porque o MATLAB ele conta o elemento por coluna. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vem dessa configuração. Ó. Vem para cá, 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 vem para cá. Ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos voltar para a nossa apresentação. Fechando então hoje essa nossa apresentação, eu vou mostrar um exercício típico da área de engenharia elétrica, que é a solução de um circuito elétrico. Desculpa. Fechando então essa nossa videoaula de hoje, eu trago aqui para vocês um exercício típico da área de engenharia. Fechando então hoje essa videoaula, eu trago para vocês um exercício típico da área de engenharia elétrica,
que é a solução de circuitos elétricos. No conceito de circuitos elétricos, nós utilizamos os conceitos de Thevenin e Norton para a solução do circuito proposto. Obviamente, os conceitos de Thevenin e Norton nos mostram um conjunto de equações, e é a partir desse conjunto de equações que nós vamos obter a matriz referência, que é a matriz de modelamento do nosso problema. A partir disso, então, nós vamos obter os valores de corrente do circuito 1, do circuito 2 e do circuito 3 e vamos avaliar a potência total do nosso circuito. Para fechamento de hoje da nossa videoaula, mais uma vez nós vamos ao MATLAB para entender como que isso funciona. Vamos lá. O próximo exercício nosso, então, é um problema típico de um curso básico de eletricidade. Ele é ilustrado pelo esquema elétrico apresentado aqui, que é a análise de circuito. Matematicamente falando, analiticamente falando, a modelagem desse circuito ela é obtida com a resolução de um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas, de acordo com aqui apresentado. Se a gente for olhar lá na apresentação, o modelamento matemático analítico não é apresentado. Aqui eu já mostro para vocês a resolução através de um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. E esses são os dados de entrada, as informações de entrada. O MATLAB ele também trabalha não só de forma matricial, mas ele também trabalha através de funções, que é dado justamente pelo resultado obtido, a saída obtida ela é igual a uma função em relação à entrada. Nesse nosso caso aqui, as nossas entradas são esses valores aqui obtidos. Então, vamos mostrar como que a gente consegue então resolver isso aqui no MATLAB. Inicialmente, então, eu vou entrar com os vetores, com os valores de entrada. Então eu acabo de entrar então com os meus valores de entrada, as minhas variáveis de entrada, e agora eu preciso de montar uma matriz. E montar uma matriz, ela nada mais é do que um sistema linear da forma AX é igual a B. Isso é um sistema linear da montagem da matriz A e um vetor coluna B. Então, a minha matriz A, ela vai ser dada justamente por R1, se a gente lembrar lá do meu modelo, né? R1, meu modelo matemático, R1, R4, menos R4, 0, ponto e vírgula, é a primeira linha da minha matriz A, do meu sistema linear. O meu sistema linear, a primeira linha dele, ela tem essa característica, menos R4, R4 mais R5. Essa já é a segunda linha do meu sistema linear. Então essa é a minha matriz A. A gente vai observar os resultados, olha lá. Obviamente ele está pegando os valores das variáveis e já substituindo na minha matriz. E agora vou entrar com a minha matriz B. Quem é B? B é dado pelo vetor coluna B, ele é dado por V1, menos 5 não, menos V2. Não é isso? Então, obviamente, está aí. O que eu quero então? A solução, então, ela é justamente o armazenamento em um vetor x, conforme a gente pode ver aqui. Ó. Eu quero obter justamente o meu x. Essa é a minha dúvida. Como que isso é obtido, então? Então, eu obtenho da seguinte forma. X é dado por A, a inversa de A, vezes o meu vetor B. Isso a gente pôde observar lá nos operadores matemáticos mostrados e apresentados para a gente lá.
Essa é a forma. Como que isso é feito então no MATLAB? No MATLAB ele é dado pela inversa de A vezes B. Essa é a forma como a gente vai obter lá no MATLAB. Obtendo isso então, a gente obtém o vetor x. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso então? Que a corrente I1 ela é 2,83 amperes, a corrente I2 ela é 1,04 amperes e a corrente 3 ela é 0,0267 amperes. E o valor da potência? O valor da potência ele é justamente dado pela expressão matemática apresentada. Potência total do meu circuito ele é igual a tensão I1 vezes a corrente I1 menos V2, a tensão 2, vezes a corrente I3. Essa é a potência total do meu circuito. Para entendimento melhor disso, o estudo de eletricidade, de um curso base de eletricidade para entender essa parte de Thevenin e Norton, vai se fazer aplicável para entender como eu obtive essa equação, esse modelamento da potência. Dado isso, então, vamos lá. A potência total do circuito ela é dada por tensão em 1 vezes quem? O elemento, a potência total do circuito ela é dada por tensão em 1 vezes a corrente I1. Quem que é a corrente 1? É o elemento 1 de x. É o elemento 1 de x, que é o meu resultado. Menos a tensão 2 vezes I3. E quem que é I3? I3 é o terceiro elemento do meu vetor x, que é o meu vetor relação AB. Para isso, então, eu obtenho a potência de 28,2086 watts. Bom, espero que vocês tenham gostado do que foi mostrado hoje para vocês. Lembro que foi apresentado pelo blog da engenharia o MATLAB como um dos top 10 software para a área de engenharia. Isso então é o que nos motiva a estar criando essa videoaula. Convido vocês a estar indo às redes sociais, buscando mais informações sobre a gente. Nos visite e estamos à disposição para qualquer dúvida para vocês. Mais uma vez, obrigado e até a próxima videoaula.